Olá, estamos começando mais um podcast aqui, meu, Marco Antônio Villa, e sempre discutindo no podcast as principais questões do Brasil e fazendo uma análise a mais ampla possível, né? Só passando pela política, pela economia, pela cultura, pelos esportes, como o último, inclusive que nós fizemos com o Walter Casagrande Júnior, que foi muito interessante, fizemos com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e hoje eu acho que é um podcast especial, porque nós estamos tratando, na minha leitura, no campo da história política, da eleição mais importante do século XXI presidencial, que é a eleição de 2022. E eu quero a participação de vocês nesse podcast, enviando as perguntas pelo Superchat e colocando os likes. E fiz o convite e com muita satisfação recebi o aceite da senadora Simone Tebet, candidata agora, nessa semana, finalmente, definida, candidata pelo MDB e com apoio do PSDB e do Cidadania. Senadora, muito obrigado, agradeço muito por ter aceito o meu convite. Imagina, professor Villa, é um prazer muito grande. Nós que já havíamos batido papo na pandemia, pelo menos acho que 2 vezes, Isso, né? Exato. E agora recebida com muito carinho aqui no seu estúdio presencial, que em nome da sua esposa Letícia, da Júlia, né? Poder assim comentar essa equipe maravilhosa que está aqui no som, aqui nos organizando. Falaram que eu tenho que falar um pouquinho mais distante aqui. Muito obrigada a vocês. Prazer muito grande poder falar nesse momento tão delicado da história brasileira sobre aquilo que nós precisamos falar, de política, da boa política. Justamente, pegando o gancho da sua expressão delicada, é um momento delicado. Eu pergunto à senhora como você, vou permitir tratar por você, como candidata a presidente da República. A democracia brasileira está em risco? Não está em risco, mas nós temos hoje um presidente com viés golpista, um presidente que flerta com o autoritarismo, que se pudesse, implantaria algo semelhante ao que nós vimos no passado. Por que não está, só entendo que não está em risco? Todas as características, né, e todas as condições do passado não se fazem presentes hoje. Ele não tem apoio internacional, o maior partido, o maior país do mundo já mandou recado muito claro de que vai aceitar, e é para se aceitar o resultado das eleições. Ele não tem apoio popular, ele não tem apoio da grande imprensa, ele não tem apoio da sociedade civil organizada. Então, risco não está, mas nós temos um presidente da República que sim, ele abala, vamos dizer assim, as instituições democráticas. Deixa eu perguntar uma questão a você como candidata à presidência da República, né? O ano passado, se a gente for pegar desde o ano passado, havia uma série de candidatos que ao longo do caminho deixaram de ser candidatos, não sei se uns 7, 8 aproximadamente, um número grande, né? 8 ou 9. 8 ou 9, né? Porque agora, inclusive, hoje tem ao menos a notícia do Luciano Bivar, que não será mais candidato, e provavelmente do André Janones. Pô, e nós, daqui a pouco, como é a análise que você faz, senadora, desse processo e como é que a sua candidatura se encaixa nessa perspectiva histórica desses que foram sendo, por uma série de razões, deixando de ser pré-candidatos à presidência da República? Professor Villa, eu acho que tem vários elementos, a gente não vai cansar quem está nos acompanhando, mas algumas informações são necessárias colocar, né? A política mudou muito e mudou para pior nesse aspecto. Os partidos políticos hoje, eles são movidos a fazer bancadas no Congresso Nacional. Por quê? Porque ali, elegendo deputados federais e senadores em menor escala, os partidos recebem mais fundo partidário eleitoral. Então, com isso, muitos partidos deixam de lançar a candidatura à presidência da República para reforçar o caixa, né, o recurso público nos candidatos a deputados federais e senadores para fazerem grandes bancadas e receberem com isso mais dinheiro público. Então, muitos partidos vão ficando ao longo do caminho. Segundo, para não ficar aqui fazendo uma análise um pouco mais criteriosa, a polarização, essa polarização ideológica do nós contra eles, a extrema-direita com a esquerda, que hoje já comanda um pouco as manchetes da mídia, ela assusta aqueles que não têm coragem. Né? Não, a eleição está dada, não, está difícil. E aí nós vimos ao longo do caminho, eu comecei como café com leite. Ainda existe essa expressão? Acho que sim. Existe. Café com leite, né? Café com leite era aquela coisa quando a gente brincava, eu de vez em quando no esporte era assim, porque eu era um pouco boa em vôlei, mas péssima no basquete, então assim, aquela ali é café com leite. Eu comecei como café com leite e tinha razão de ser, porque nós estávamos ali, vamos lembrar rapidamente, Luciano Huck, um extraordinário artista conhecido, ex-ministro da Saúde, meu particular amigo Mandetta, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e daí vai. E essas pessoas foram, por uma razão ou outra, ficando pelo caminho e
Quando eu vim para uma disputa com o PSDB escolheu entre Eduardo Leite e governador João Dória, nós fomos para um critério de pesquisa quali-quant. O meu nome apareceu melhor na quali, e com isso houve uma decisão partidária em torno do meu nome. E nesse aspecto, todas essas pessoas foram ficando pelo caminho, por quê? Porque viam dificuldades no processo, e nós sabemos que é difícil mesmo num país polarizado, mas é nesses momentos que a gente tem que erguer a nossa voz, porque essa polarização está matando o Brasil, está levando o Brasil para o abismo, a gente sabe disso, ninguém discute Brasil, ninguém discute programa de Estado, ninguém sabe o que os que estão pontuando na pesquisa vão fazer se ganhar a eleição e quando assumir dia 1º de janeiro. Então, eu me apresento aqui com coragem, não tenho medo, os desafios a gente enfrenta com cabeça erguida, segurando a mão de Deus, e assim a gente vai. Lembrei até do Marcos Freire em 74, sem ódio, mas também sem medo, tal, essa eleição para o Senado, célebre de 74, mas do antigo MDB. E justamente pegando esse gancho, né? O MDB nasceu lá para os mais novos, porque eu sempre lembro o Ivan Lessa, célebre jornalista do Pasquim, nascido em São Paulo, muito se esquece, que dizia que a cada 15 anos o Brasil esquece o que ocorreu nos últimos 15. Então o MDB nasceu, e Arena, depois o ato institucional número 2, que foi criado o bipartidarismo no final de 65, início de 66, até 1980, quando foram criados 5 partidos políticos. Aí o sucedâneo, como dizia o doutor Ulisses, do MDB virou o PMDB. E recentemente, há pouco tempo atrás, né, houve uma alteração na denominação que voltou a ser de MDB. Bem, eu pergunto a você como candidata do MDB. As pessoas falam assim, sabendo como é um partido muito plural, vamos chamar assim, para não falar que é um partido uma espécie de federação de caciques regionais, que o MDB deve abandoná-la. Aprova na convenção, mas na prática não vai apoiá-la. Aí uso uma expressão, desculpe outra vez e a história, da eleição de 1950, que vão cristianizá-la, que é o Cristiano Viana, que foi candidato do PSD e que foi abandonado pelo partido que na prática apoiou Getúlio Vargas. Eu pergunto à senadora, o MDB vai cristianizá-la? Vai efetivamente construir a candidatura? Vai abandoná-la em alguns estados, região Nordeste? Como é que é a sua análise disso? Primeiro que são momentos muito distintos. Segundo que eu não tenho medo disso. Então, usando aí Marcos Freire, né, com amor e com coragem, nós vamos reconstruir o Brasil. Eu só preciso de um caixote, de um palanque. O que eu precisava do partido, o partido me deu, que é o tempo de rádio, tempo de televisão, e me colocou como candidato. O resto deixe comigo, com os nossos companheiros, aqueles companheiros que acreditam realmente no papel de um partido de centro neste momento. Por que o MDB, depois de muito tempo, resolve, dentro dessa dificuldade, lançar a candidatura à presidência da República? Professor, o senhor é um historiador, um professor de história, conhece a história como ninguém, conhece a história das democracias fortes no mundo. Não há democracia forte no mundo sem um grande partido de centro dando sustentação aos governos. Quando o MDB se tornou um partido mediano na Câmara dos Deputados, saímos de desculpa o número, eu acho que eu vou errar, 109 deputados federais, depois fomos para 77, 70 e poucos, hoje somos 30 e poucos, 38 deputados federais, nós perdemos a força de dar de forma republicana sustentação a governos, apareceu algo muito pior, o Centrão, que agora com o orçamento secreto divide dinheiro do povo, e esse dinheiro vai para sabe lá onde, a gente não consegue nem fiscalizar e saber se a obra foi executada. O MDB, quando percebeu e entendeu esse movimento de polarização, como grande gigante adormecido que é, né, diante daqueles célebres MDBistas históricos, de Pedro Simão no Rio Grande do Sul, passando por Jabas Vasconcelos em Pernambuco, que foram aqueles que lideraram os movimentos da Direta Já, pediram por democracia, falaram, peraí, está na hora do MDB se apresentar ao Brasil, porque o maior partido é o mais municipalista, é o partido, não sou eu que estou dizendo, são os números, que tem o maior número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, de vereadoras. Então esse partido, que é o partido da luta por liberdade, da luta por soberania popular, da luta pelo direito do voto, da liberdade de expressão, não pode ficar dormindo enquanto nós estamos vendo essa polarização, essa disputa pelo ódio, essa má política. Quando eu fui chamada, eu sabia das dificuldades. Eu não tenho a unanimidade do partido.
Nós temos a unidade, mas unanimidade não. Mas eu tenho o que eu preciso, os companheiros valorosos, companheiros que não se vendem, os companheiros que não trocam, que não tem toma lá da cá, e com eles a gente vai fazer campanha. Temos as redes sociais, eu acho que isso também é um grande diferencial. Imagina, sei lá, 10 anos atrás, a gente falar que ia falar num podcast, as pessoas ia falar na rede social, ao vivo, a qualquer momento, isso fica gravado, né? Além das pessoas que estão nos acompanhando aqui, quantas milhares de pessoas verão depois? Então vamos fazer política de coração aberto, com verdade nos olhos. Eu posso andar na rua, eu sou ficha limpa, eu não preciso pegar jato, eu até agora estava andando de avião de carreira, eu vim para São Paulo de avião de carreira. Por quê? Porque isso é fazer política. Eu tenho direito a um telefone no Senado, a um telefone funcional. Eu não tenho por que usar um dinheiro público. Esse telefone é meu, eu pago a minha conta. E assim por diante. Eu acho que é assim que a gente faz política e é assim que eu vou em frente. Então, cristianizada, não cristianizada, vou estar na televisão, vou estar falando com as pessoas, e há 1/3 do eleitorado que está muito incomodado com essa polarização, não quer votar nenhum nem no outro, e é por aí que nós vamos trabalhar. É uma corrida que não é uma corrida de 100 metros. A gente não precisa chegar a 50% no primeiro turno, e é uma disputa de segundo turno, isso é importante dizer. Deixa eu lhe perguntar, como presidente, uma questão acho que é fundamental para o nosso país. Senadora, entre 1980, de 1930 a 1980, durante meio século, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Aí, em certo momento, por diversas razões, nós perdemos essa potencialidade de crescimento. Eu pergunto, no seu governo, como é que o Brasil vai voltar a crescer? Nós temos um tripé. Agenda social, nela, obviamente, a transferência de renda permanente, porque nós temos uma base de pessoas que precisam realmente do Auxílio Brasil, não há como negar, mas dando peixe, ensinando a pescar, ou seja, nós vamos estar ali analisando com assistentes sociais se o jovem está na escola, se ele pode fazer um curso profissionalizante, a mulher empreendedora para ir para o mercado de trabalho, o trabalhador qualificando para ser inserido no mercado de trabalho. Ao mesmo lado, nessa agenda social, Vila, especialmente aquilo que é do meu coração, eu sou professora como você, não brilhante como você, mas eu sou professora como você, eu dei aula 12 anos nas universidades, exatamente como se administra um país, na área de direito público. Só tem um jeito da gente fazer o crescimento de forma permanente e sustentável, através de uma educação onde a União não fique empurrando para estados e municípios a responsabilidade da educação básica. A União forma bons professores e não está formando, tem que formar, e vai cuidar lá com o prefeito de incluir as crianças de 0 a 5 nas creches e com os governadores o que está faltando para trazer essa juventude de novo para a escola. Internet, computador, agora implementar a nova reforma do ensino médio. Então, esta é uma bandeira que Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente vai estar na minha mesa. Todas as políticas públicas na transversalidade, eu quero saber o seguinte, eu vou construir uma ferrovia, tá? Onde está atendendo e onde está a criança ou adolescente nesse processo? Parece uma maluquice, mas tem tudo a ver. Porque daqui 15 anos, esses jovens estão prontos, preparados, formados para fazer o que o Brasil precisa. A segunda agenda é a agenda do desenvolvimento sustentável, economia verde, que não tem nada a ver com essa coisa, porque é ambientalista. Não, é meio ambiente e agronegócio. São duas coisas juntas. Nós temos o que o mundo quer, a Amazônia, só que ela é nossa. Quem cuida da Amazônia somos nós, mas nós vamos cuidar. Desmatamento ilegal zero e vamos vender crédito de carbono, vão entrar bilhões de dólares, todo mundo quer comprar o crédito de carbono, só precisa regulamentar. Da mesma forma, então agenda social, economia verde e governo parceiro da iniciativa privada. Vamos parar de fazer legislação para inglês ver. O governo do PT fez isso. O governo do PT falou, não, vamos fazer PPI, concessões para duplicar rodovias, para fazer ferrovias. Você olha lá a lei, aí é a minha área, você olha lá os contratos, era tudo engessado. Os empreiteiros, as empresas, os grandes empresários falavam assim, mas eu não vou pegar um contrato desse, se chover eu perco dinheiro, se fizer seca eu perco dinheiro. Então nós vamos fazer regramentos parceiros, jogar para a mão da iniciativa privada um sistema de logística,
ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, cabotagem, e o Estado vai cumprir o seu papel, saúde, educação, segurança pública, habitação, e daí por diante. Sem esquecer do setor, desculpa, você falou em anos 80, eu me lembrei do quanto nós tivemos a desindustrialização no Brasil dos anos 80 para cá, uma agenda competitiva, abrir mais o mercado para o comércio exterior, mas óbvio, de forma paulatina, para que os nossos produtos não percam, mas garantindo primeira base, reforma tributária, uma reforma de Estado. Isso é simples de fazer quando se conhece. Repito, eu dei aula sobre esse assunto, então eu não entendo de muita coisa, mas desse assunto eu entendo. E a gente conseguir com isso fazer com que o empresário volte a investir no Brasil. O Brasil só vai crescer, gerar emprego e renda quando nós fizermos a nossa parte e fizermos uma legislação que permita que iniciativa privada, de mãos dadas com o Estado brasileiro, cumpram este papel de cuidar do Brasil. Fui longa, né? Não, mas foi muito boa. Lembrou uma questão, para quem nos acompanha mais jovem, né? Em 1980, o Brasil no hemisfério sul tinha o maior parque industrial. E o que aconteceu conosco? O que aconteceu nos últimos 40 anos, né? Nesse processo de desindustrialização tão acentuado. E a industrialização aqui que era o Brasil moderno, as grandes regiões metropolitanas, né? E eu queria pegar justamente, você fez uma citação da Amazônia, né? E aí agora tem umas discussões muito primárias sobre a Amazônia, aquelas teorias da conspiração, querem tomar a Amazônia, ora é os Estados Unidos, ora a Europa, ora na Europa especialmente a França, ora a Alemanha, ora a Noruega, e por aí vai. Agora, e tem a questão que eu sempre falo, agora houve a tragédia no Vale do Javari, né, com o Dom e com o Bruno, uma região em que não tem a presença do Estado, mas tem a presença do cartel do Sinaloa, do El Chapo, dos cartéis da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia e do Peru. E eu sempre achei que os militares é que deviam prioritariamente cuidar, e isso está no artigo 142, isso é que está no artigo 142, da segurança da pátria, né? Cuidar das nossas fronteiras, porém, querem cuidar de urna eletrônica, que não é nenhuma atribuição de militar. Então, eu pergunto à senadora candidata a presidente da República, no seu governo, vai ter primeiro, ministro da Defesa será civil, criação no governo Fernando Henrique, em 99. B, qual vai ser o papel das Forças Armadas? Tem que ser civil, não importa que seja um general, desde que não esteja nativa, portanto civil, né? Não importa se seja da iniciativa privada ou das Forças Armadas, desde que esteja na reserva. Eu acho que isso é importante. Não que seja uma condição sine qua non, mas eu acho que é o ideal. E as Forças Armadas têm que cuidar da Amazônia. Outro dia foi feita uma pergunta num programa que eu tive sobre isso. Mas as Forças Armadas não deram conta. Eu falei, não deram conta, será porque não deram a estrutura necessária? Fernando Henrique Cardoso tem um projeto maravilhoso. Você sabe que eu sou da fronteira. Meu estado, né, pela geopolítica ali, a localização, nós fazemos divisa com o Paraguai e com a Bolívia. Os dois, entre outros, os dois estados que mais produzem cocaína e maconha, e por ali, principalmente no meu estado, agora está indo para o norte, é por onde entrava o maior número de armas contrabandeadas e maconha, especialmente, cocaína. Então, era um corredor ali de passagem. Eu me lembro, eu era vice-governadora, eu trabalhava muito nessa área de segurança pública contra o secretário, e eu me lembro que o Fernando Henrique tinha um projeto maravilhoso, chamado CISFRON. Ele colocava no orçamento, durante 10 anos, um bi por ano, e fazia um sistema integrado de vigilância da fronteira, que começava lá em Roraima, lá em cima, vinha pegando o estado do Amazonas, vinha descendo, pegava Rondônia, Mato Grosso do Sul, parava lá no Paraná. Vocês pegavam, parava no Paraná. Esse projeto, o que acontecia? Ele era um sistema integrado de vigilância, satélite, rádios, inteligência, envolvia Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, num combo. Então, você tinha lá a base aérea, você tinha o Comando Militar do Oeste, aquela coisa toda. O que aconteceu ao longo do tempo? Começou com 1 bilhão no primeiro ano, no segundo ano contingenciou 500 milhões, no outro ano, hoje colocam 100 milhões. E um projeto que podia estar pronto em 10 anos, já tem 20 anos e não termina. Tem 16 bi do orçamento secreto. Com mais 5, mais 6, a gente
implanta esse sistema de vigilância e faz com que as Forças Armadas voltem a cumprir este papel que eles sabem fazer e sabem executar. Repito, a Amazônia é nossa. A Amazônia ela pode ser produtiva, ninguém está dizendo que ela não vai produzir, ao contrário. Nós não podemos esquecer do homem amazônico, quem mora lá, mas é possível, com sustentabilidade, sem destruir uma única árvore de forma ilegal, é possível garantir aqueles pequenos agricultores, aquele homem ribeirinho, aquelas mulheres utilizarem das florestas para biotecnologia, biomedicina, para a indústria de cosméticos. Há uma série de coisas para se fazer e cuidar daquele povo, porque hoje a cara mais pobre do Brasil, lamentavelmente, né, a cara de uma mulher que mora no norte ou no nordeste do Brasil. Deixa eu lhe colocar uma questão. Eu converso sempre com muita gente e a CPI da pandemia, que foi a mais importante, acho eu, do século XXI, durante 6 meses, apresentou um Senado que a maior parte dos brasileiros e brasileiras não conheciam. As pessoas falam assim, puxa vida, mas tem gente boa, porque vem sempre aquela ideia muito primária, né, de que todos os políticos são iguais, e aí vem aquelas afirmações, um desviou um negócio, outro fez aquilo, tal. E foi apresentado um conjunto de senadores que o Brasil não conhecia. Entre outros, você. E teve 2 momentos, que eu me lembro, que foram muito interessantes. A Invoice da Covaxin, que a gente ri, mas é uma tragédia, é um negócio inacreditável. E o episódio do Luiz Miranda, né, do seu irmão, do irmão do deputado, que era funcionário de carreira no Ministério da Saúde, e que ele finalmente disse, o deputado Luiz Miranda, que era um deputado do Paraná, de conhecimento, que muita gente já conhece, foi até ministro da Saúde, que, segundo ele, estaria desenvolvendo atividades pouco republicanas para ser bastante educado no Ministério da Saúde. Bem, segundo ele. Agora, eu coloco no seu governo, como é que fica a questão da saúde e do SUS, que é o maior sistema público do mundo, especialmente com a maior tragédia sanitária que nós tivemos, que foi a Covid-19? Bom, primeiro que o SUS, que tinha que ser universal e gratuito para todos, ele, lamentavelmente, nós hoje temos uma fila interminável de pessoas que estão esperando consultas, esperando médicos, esperando cirurgia. Já era grande, agora com a pandemia ficou ainda maior. Então não tem conversa. Primeiro, o SUS está subfinanciado pela União. A União já financiou muito mais do que financia. Ela tem que entrar com 50%, hoje está 40%. E é muita coisa. Sair de 40 para 50 é muito dinheiro. Por que isso? Independente de qualquer coisa. Porque a União é que mais concentra a arrecadação dos impostos. De tudo que a gente paga, dos impostos que vocês pagam, a maioria fica retido na União. Uma parte pequena, menor, nos municípios, que são mais de 5.600, uma parte, a segunda parte maior com os estados e o restante com a União. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma linha de financiamento maior, então ela está subfinanciada, mas mais do que isso, nós vamos ter que nos próximos 2 anos fazer um sacrifício orçamentário para colocar um pouco a mais de recursos para zerar essas filas. E aí entra o governo digital, a gente fala muito pouco disso, telemedicina, onde as pessoas não têm médico, então você pega ali lá no interior da Amazonas, você pega no sertão nordestino, as pessoas não têm médico, o médico aparece uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias, uma vez por mês. Então, você utilizar-se do Ministério da Saúde para numa ampla coordenação com estados e municípios, a gente poder zerar essas filas, é o primeiro passo. Paralelo a isso, além de ficar permanentemente financiando de forma devida, nós implantarmos um sistema coordenado nessa questão de ciência, tecnologia e inovação a serviço da saúde. É possível dar uma saúde de qualidade. E não vamos esquecer, a gente fala muito da transferência de renda, do Bolsa Família. Eu acho que o maior projeto social do planeta, do mundo, se chama Sistema Único de Saúde. Coisa fantástica. Salvou vidas, colocou vacina no braço do povo brasileiro. Tem deficiência? Tem. Nós temos problema na prevenção? Temos. E aí sim, 2 pontas. Cuidar antes da coisa acontecer. Prevenção, médico da família, estratégia da saúde da família. Eu fui prefeita, eu sei o quanto faz diferença. E você ajudar, a União é isso, ajuda na coordenação, ajuda equipando, ajuda fazendo cursos, né? Fazendo uma política única nacional, para não ter assim, Campo Grande, que é a minha cidade, o SUS ser melhor do que qualquer cidade do interior do Nordeste, ou mesmo capital. Não. Então,
é isso, a gente assumir para nós a responsabilidade, não é ficar jogando, né? Acho que é isso, o papel do presidente ou da presidente é ser um pouco acolhedor, deixa comigo, né? Deixa comigo que eu assumo a bronca, deixa comigo que vamos fazer, né? Não vai, porque a Constituição, porque a lei diz isso, não, a Constituição permite, inclusive essa parceria, saúde é responsabilidade de todos, e vamos embora, vamos resolver, dar minimamente dignidade. Vila, talvez a coisa mais triste da minha vida recente, eu falo isso com uma emoção danada, eu tenho que me conter para não chorar, porque eu fico ainda emocionada, foi o que eu vi na CPI. Eu entrei comovida com a dor das pessoas, eu não perdi nenhum ente querido consanguíneo, graças a Deus. Então, posso falar assim, não estou falando com toda isenção, entramos muito comovida, mas eu saí indignada com o que eu vi lá. Hoje nós temos um presidente da República que é de uma insensibilidade social com a dor alheia. Se ele, que não tinha medo, que não usava máscara, se ele pudesse, pelo menos, no dia que ele estava com a motocicleta, sim, né, sim, moto dele, se ele parasse num hospital, entrasse, abraçasse uma mãe que perdeu o filho, falasse, eu estou aqui, me solidarizo, vou fazer o que for possível. Nós não vimos isso. Eu não vi uma lágrima, não é pelo chorar, mas eu não vi uma emoção sair. Quer dizer, como é que um país com tanta complexidade, com tanta dor, com 33 milhões de pessoas passando fome, com uma juventude aí que não acredita em mais nada, como é que pode ter um presidente que não se importa? É por isso que eu disse, não dá para ficar omissa, a omissão é crime. Então, quando o meu partido me convidou, o MDB, eu falei, estou aqui, estou pronta, vamos lá. É difícil? E daí? O que é fácil na vida? Aliás, o que é fácil da vida de uma mulher, com todo o respeito, não é fácil para nós, nunca foi, né? Justamente sobre isso, senador. Alguns falam assim, a CPI da pandemia acabou em pizza. Aí eu falo, olha, a CPI cumpriu suas atribuições constitucionais, né? Aí eu pergunto, o relatório lá de cerca de 1.200 páginas, um documento histórico, né? Que acho que a editora do Senado devia publicar aquilo é um marco, a gente não pode esquecer essa maior tragédia sanitária da história do Brasil. Aí eu pergunto à senadora, não causa frustração, depois de 6 meses de trabalho, daquele relatório aprovado, a Procuradoria-Geral da República não dá os encaminhamentos necessários, porque fundamentação de ilícitos cometidos, gravíssimos, estavam lá, e que nós assistimos, parte deles com os depoimentos, uma coisa assim horrorosa, a barbárie se instalando como política de Estado. A sua posição pessoal, pegando um gancho justamente no finalzinho da sua resposta, não fica um sentimento de frustração? Muita. E eu fico imaginando o que os valorosos membros do Ministério Público, que é o órgão de fiscalização e controle, não ficam imaginando do seu procurador-geral. Não foi para isso que existe, ou que a própria Constituição previu a figura do procurador-geral da República. Ele não pode estar atrelado a um presidente da República, ele tem que ter independência, porque o papel dele é fiscalizar. Imagina, arquiva antes de apurar. Ninguém está falando se é culpado ou se é inocente, mas tem que se abre-se um inquérito, porque foi muito importante. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. É quase o que a gente faz no papel de um delegado. Ouve testemunhas, junta documento, faz audiências como a gente fez, e faz um relatório. O relatório é conclusivo. Havia indícios? Havia. Não havia? Arquiva. Havia indícios? Manda para as autoridades competentes. A autoridade competente, diante da maior, vou usar as suas palavras, tragédia sanitária da nossa história, quase 700 mil vidas perdidas, nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de jovens, nós estamos falando de trabalhadores, falecem, e ele diz o seguinte, não há nada. Lembrando que não é só do atraso da vacina que demorou para chegar no braço do povo brasileiro, mas também porque em determinado momento nós descobrimos uma tentativa de se levar vantagem ilícita à custa da dor, como se a vida pudesse valer $1. Eu vou comprar, mas você me dá $1 por vacina? Quantos milhões de vacinas viriam? Então, tudo isso é lamentável, mas ainda é tempo. A partir do ano que vem, mudando a procurador, mudando o presidente da República, não vão estar prescritos e nós precisamos investigar. Esta é uma dívida que nós temos que pagar com aquelas pessoas que perderam a vida por causa de 15 dias. Se você me permitir uma história muito rápida. Claro. Eu fui dar uma entrevista assim, só que por vídeo. E eu fui falar da minha tristeza, da minha emoção, de ver pessoas que chegaram para mim e falaram assim, olha,
meu irmão de 40 anos, então nós estamos falando assim, meu irmão de 40 anos, a minha mãe de 70 anos, meu filho, eu escutei isso, não, que era um jovem de 20 e tantos anos, morreu faltando algo em torno de 10 a 15 dias para chegar a vacina. Vila, nós atrasamos 45 dias a entrega de vacina, então faz uma conta. Quantas pessoas morreram nesse período faltando 15 dias para tomar vacina? Uma semana para tomar vacina. E quando eu disse isso, o rapaz no estúdio parou e falou assim, senadora, eu perdi um irmão, uma mãe, exatamente por isso, e eu fui entubado, faltando uma semana para eu tomar a vacina. É Não, duro. é duro. É duro. É muito duro. Eu aviso a vocês que estão nos acompanhando que vocês vão enviando as perguntas do Superchat, nós vamos dar com a participação de vocês, claro, e vão colocando os likes, tá? E a nossa conversa aqui vai andando. E eu ia fazer uma outra questão, mas eu quero pegar um gancho, já que houve uma referência à PGR, e aí é mais a pergunta à senadora do que a presidente da República. Duas pessoas têm um enorme poder no Brasil, né? O Procurador-Geral da República, porque infração penal comum, só ele é que pode acusar na Câmara dos Deputados, e aí, nesse caso, quem julga é o STF, o Presidente da República. E no caso de crime de responsabilidade, só uma pessoa, apesar que a redação compete à Câmara privativamente, eu acho que a Câmara são 513, não o presidente. Mas aí, eu sou um historiador, mas a interpretação é que cabe ao presidente constituir a comissão, o presidente da Câmara, no caso de crime de responsabilidade. Então, pegando o gancho, aí, afinal, é o Congresso que faz as emendas constitucionais. Não é muito poder para duas pessoas? Eu acho que a gente, bem objetiva, para a gente atender também as perguntas que estão vindo. Eu acho que a gente resolve de duas formas diferentes. Na PGR, assumindo o compromisso, que sempre vai ser a lista tríplice. Então, ele já sabe o seguinte, qualquer um que se escolha lá vai ser de lá, então vocês vão ter autonomia, o procurador-geral vai ter autonomia para enfrentar esses problemas de denúncias contra o presidente da República. Porque criar uma instância superior, eu acho que fica uma coisa complicada na PGR. Mas sendo lista tríplice, olha, eu vou assumir um compromisso assinado em cartório, tá aqui, olha, vai ser lista tríplice, nós vamos escolher dentro dela, e aí eles têm autonomia. No caso da Câmara, aí eu acho que nós precisamos reavaliar mesmo de que forma a gente coloca isso, essa interpretação lato sensu do texto, que causa polêmica, talvez mudando um pouquinho a lei do processo de impeachment, que é de 1900 bolinha, de 1950, isso, né? exato. 1950, também não sei se 1900 bolinha ainda as pessoas sabem o que a gente está falando, né? A talvez estabelecer, entre outras coisas, que se não os 500, porque fica um processo de votar duas vezes e muito complicado, mas que no caso de arquivamento, de deixar na gaveta pelo procurador, o presidente da Câmara deixando na gaveta de tantos dias, um mês, ou sei lá, 40 dias, que automaticamente a mesa diretora fazer alguma coisa de uma instância recursal, sabe? Assim, não dá para fazer com 500, mas dá para fazer talvez ali envolvendo, não necessariamente a mesa diretora criada, mas criar sempre, ter sempre, né, com essa questão da pluralidade partidária, mas é possível avançar. Voltando às questões do governo federal, a segurança pública, né, do que é reservado constitucionalmente ao governo federal, né? Como é que fica no seu governo a questão da segurança pública e fazendo um gancho, por exemplo, a ação da Polícia Federal, que hoje ela a direção da Polícia Federal é instrumentalizada pelo presidente da República, e ela tem um papel tão importante no Brasil. Basta ver que agora, recentemente, alguns meses atrás, a maior apreensão de madeira, de extração clandestina de madeira da história foi feito pelo então delegado Alexandre Saraiva, que recebeu uma punição, foi transferido da Amazônia para a Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Eu pergunto, no seu governo, como é que fica essa relação de segurança pública, os estados? Vamos recriar o Ministério Nacional de Segurança Pública. Na mesma forma que eu falei que educação e saúde não são responsabilidade só de estados e municípios, os governadores sozinhos, de forma isolada, não vão conseguir resolver no mundo digital que nós temos interligado, onde você tem o PCC no Rio de Janeiro conversando com um comando qualquer dos estados amazônicos, com os governadores soltos, sozinhos, sem uma referência nacional. O Ministério Nacional da Segurança Pública tem que coordenar essa missão. E aí, coordenar trazendo segurança pública para o século XXI.
O que significa isso? Cadê o serviço de inteligência no Brasil? Nessa área. Como é que está essa questão do reconhecimento de quem é preso em São Paulo, fichado em São Paulo, condenado em São Paulo, ele muda lá para Alagoas, quando vai, bate lá, ele não tem a mesma ficha, ele tem que ficar ligando, tem que estar vendo no computador, isso tem que estar interligado, serviço de inteligência. Tem que ter escola para preparar os nossos policiais também, e não é uma questão de segurança pública ou direitos humanos, as duas coisas andam juntas. Então, essa concertação. Nós temos muitos presos provisórios, é você criar um canal realmente de poder separar também, que esse é um problema seríssimo da nossa população carcerária, né, no sistema carcerário brasileiro. Você tem 700, um pouco mais do que isso, 1.000 presos, mas você tem 40% deles provisórios. Quer dizer, quantos deles são ladrões de galinha que poderiam estar fazendo, às vezes, um serviço social, porque entrando no presídio, ele vira bandido, porque ele vai ter que escolher lado, se ele não escolher, ele está morto, e aí você transforma alguém, às vezes, em bandido, e deixa de colocar na cadeia aqueles verdadeiros chefes de organizações criminosas. Então, você vai ter que... É necessário reestruturar. Os comandos, hoje, de segurança pública no Brasil sabem como fazer, eles só não têm uma coordenação geral para poder executar. Eu conversei outro dia com o Instituto Igarapé, com alguns membros que eu gosto muito. Eu li toda a cartilha deles, algumas coisas, inclusive, nós estamos colocando no nosso plano de governo, e eles colocam 5 eixos. Dos 5, nós estamos, inclusive, aproveitando 3. Esse do sistema carcerário é um, a questão dessa... O Ministério não, é uma coisa nossa, essa questão realmente da coordenação dos serviços de inteligência é outro, e também a questão do narcotráfico. É preciso rever para ver o que está dando errado e por que nós não estamos conseguindo combater. Quando a gente prende e consegue fazer uma organização no estado de São Paulo, Rio, eles vão para o norte porque aqui já está, né, já estão cercados. Então é isso. O Ministério Nacional ajudando estados a combater a violência no Brasil. Senadora, antes da gente começar, eu estava conversando com a candidata Simone Tebet e lembrando a aprovação do Plano Real em 1994, algo histórico, importantíssimo para o país, no governo Itamar Franco, que tinha na Câmara como líder Roberto Freire, no Senado Pedro Simão. E a aprovação, e o conjunto do governo Itamar Franco foi dessa forma, com relações absolutamente republicanas entre o Executivo e o Legislativo. Não tinha o famigerado dando o que se recebe. Bem, no sentido político, não no sentido de Francisco de Assis. Bem, eu pergunto à senadora, no seu governo, como é que vai ser? Porque teve acontecimentos recentes que acho que eu nunca imaginei tanta coisa que ocorreu recentemente no Brasil, mas orçamento secreto é inacreditável. Quando o artigo 37 fala em transparência, nós temos orçamento secreto. E aí aumentaram, além do orçamento secreto, tem emenda PIX. Eu achei fantástico. Isso daí, eu falei, pô, isso aí é maravilhoso, é incrível a criatividade daqueles que querem desviar os recursos públicos, né, violando o princípio da coisa pública, da república, né? Aí eu pergunto, no seu governo, qual vai ser a relação entre o executivo e o legislativo? Bom, primeiro que é fundamental a harmonia entre os poderes. Sem isso, ninguém governa sozinho e é fundamental que o parlamento participe do governo. Eu fui prefeita e trabalhei, só deu certo, fui reeleita prefeita da minha cidade, porque eu tinha um ótimo relacionamento institucional com a Câmara de Vereadores. E fui deputada estadual, então também vi dentro do governo a nível estadual, e fui vice-governadora, então também sabia, por ter sido deputada, ajudava o governador na questão da relação com a Assembleia Legislativa, mas ela tem que ser republicana, ela tem que ser transparente. Eu não sou contra emendas, isso já é desde sempre, é transparente, a gente tem uma cota de 15 milhões para colocar nos municípios com transparência, prestação de contas e tudo mais, não é esse o problema é quando você tem um governo frágil e você precisa comprar votos, aí passa de tudo que a gente conhece do bom senso da ética, aí já passa a algo que a gente chama de corrupção. Então, nós vivenciamos o mensalão. Quando o mensalão foi descoberto, inventaram de fatiar estatais, quase quebraram a Petrobras com o Petrolão, e agora nós estamos vendo algo, vou utilizar de novo as palavras do professor, inimaginável, né? Que é você pegar uma parte do orçamento e dizer o seguinte, essa parte do orçamento, que vem do dinheiro público, ninguém vai saber, não.
Só que nós é que vamos comandar. Nós não vamos dizer quem indicou, olha só, nós não vamos dizer quem indicou, para onde vai, de que jeito que vai, e nem se a obra foi executada. Porque como assim? Eu vou contar uma história muito rápida que chamou muita atenção numa revista que eu li, porque eu estou acompanhando isso desde que Breno estava no jornal Estadão e toda a equipe da turma do Estadão, da Andresa e toda a sua equipe. Ele fez um trabalho em loco. Então, ele foi lá no Maranhão, que era onde a maior parte das emendas estavam sendo distribuídas, porque Maranhão é cidades pequenininhas, porque ali não tem grande imprensa. E ali ele verificou o seguinte, espera aí, para os municípios pequenos poderem receber as emendas, professor, ele precisava, um ano antes, no finalzinho do ano, aumentar o valor que ele falou que gastou na saúde. Só que ele não tinha como, porque ele não gastou. Então, ele falou o seguinte, por exemplo, olha, eu extraía 20 mil dentes por ano, município de 39 mil habitantes. Eu extraí 540 mil. Se você fizer uma conta rápida de extração de dentes, dá a retirada de 14 dentes por boca de cada cidadão daquela cidade pequenininha. Porque aumenta, fala, olha, eu gastei tudo isso. E aí com testes de HIV, com todas essas coisas. Serviços que não foram executados, está sendo investigado. E aí para o ano que vem, que é o ano, ele receber as emendas secretas, que nós não sabemos de que deputado, de que senador, nem nada, que foi para lá. Só que a pergunta é, esse dinheiro foi para lá? A nota foi fria? Falou que prestou serviço que não prestou? Porque como ele no outro ano não prestou esse ano, ele pode dizer que cumpriu os mesmos pedidos. Então nós estamos falando de podemos estar falando de quase 100% de recurso público inteiro desviado. Não é aquela coisa de 10%, 5%. Podemos falar, talvez. Escutem o que eu estou falando. Nós podemos estar diante do maior escândalo da história do Brasil. Não é da história desde a redemocratização ou desde a República. Nós falamos do Brasil, porque assim... E as barbas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, os órgãos de fiscalização e controle. Mas a gente sabe quando a coisa é muito grande, quando a ganância é demais, né? Você engana uma pessoa a vida inteira. Você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. Esse escândalo vai vir à tona e não é pouca coisa. Qual é a saída? Pegar uma caneta, baixar um ato, dando transparência. A hora que você falar para todos os ministérios, o presidente da República, abra as contas, mostre de onde veio e para onde está indo, acabou a história, porque também o próprio Congresso vai perceber que foi lesado, porque é meia dúzia que controla quase todo o orçamento e o resto fica com pequenos valores. Aí os próprios deputados falam, peraí, não pode ter deputado de primeiro escalão, de segundo escalão, de terceiro escalão, de quarto escalão. Os próprios deputados, que são a maioria, que não levaram essa monta de dinheiro, vão falar o seguinte, olha, nós não vamos mais votar o orçamento, emenda de relator na base de 16 bi por ano. 16 bi é mais ou menos hoje, mais ou menos, o Congresso toma conta de 25% do dinheiro que tem liberado para fazer obras no Brasil. Porque o resto está tudo amarrado para a saúde, para a educação. Quer dizer, o que tem o presidente da República na mão para gastar? O Congresso Nacional fica praticamente com um quarto. A questão da educação, né? Em certo momento, no meio de uma das respostas, você tocou rapidamente na questão da educação. E fazendo um gancho agora com essa última resposta dos escândalos de corrupção. Lembrar que o MEC, um dos escândalos, foi lá em Minas Gerais, uma cidade no interior de Minas, em que viu-se que dava mais de uma centena de computadores por alunos e a compra acabou sendo suspensa. E a gestão toda do atual governo foi desastrosa. Começou com um estrangeiro, um colombiano que mal falava português, aí veio um brasileiro que também não falava português, tinha problema sério com a língua, né? E aí foi indo, teve de tudo, teve até saco de ouro e Bíblia ilustrada com foto de pastores e ministros, uma coisa fantástica, uma inovação criada por esse governo. E enquanto isso, a educação passando uma situação terrível, que em meio dessa tragédia teve a pandemia ainda, para criar mais problemas. Como é que você, no teu governo, vê a questão da educação? E aí eu queria ligar com a ciência e tecnologia, porque nós também tivemos um verdadeiro desastre. Nesse ano, cortaram 90% do orçamento da ciência e tecnologia, e o então ministro não reclamou, né? Ficou na boa, como se aquilo fosse absolutamente normal. E a gente sabe, quem nos acompanha, que tem pesquisas, e especialmente na área de ciências médicas e biológicas, que precisa de muito tempo, 5, 6, 7, 8. Você interrompe,
perde todo o experimento, né? E no caso de São Paulo, ainda tinha a FAPESP, criação do governo Carvalho Pinto, e que permitiu que, de certa forma, pudesse certas inúmeras pesquisas, centenas, que foram desenvolvidas aqui. Eu pergunto, essa relação educação, ciência e tecnologia no seu governo, como é que vai se dar? Primeiro, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai ter dinheiro e não vai poder ser contingenciado. Hoje é só o Fundo Nacional da Ciência e Tecnologia que não pode ter corte, mas o resto pode. E eles cortaram para poder cobrir o rombo do orçamento secreto. Então, primeiro, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem de orçamento uma vergonha, não dá nem para falar, porque é uma vergonha. Tem que ter dinheiro igual, porque hoje ele é um complemento da educação. Não existe educação hoje no Brasil sem esse olhar ligado especialmente à tecnologia e à inovação. Então, ciência, tecnologia e inovação, ele tem que ter no Ministério um ministro competente, dinheiro em caixa e não vai poder ter corte. Você pode cortar outras coisas, educação, saúde e ciência, tecnologia e inovação, de forma alguma. Ciência a serviço da medicina, a serviço da Fiocruz, a serviço do Butantan, a serviço dos laboratórios públicos, das universidades. Eu venho de uma Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a minha irmã se formou médica pela UFRJ, sei do trabalho, Universidade Federal de Minas Gerais, entre tantos, não vou nem falar da USP, enfim, né? Nós temos que ser parceiros das universidades, portanto, educação, atrelado à ciência, dinheiro na ciência voltado para que a gente possa cobrir essas novas pesquisas, especialmente ligadas à medicina. Tecnologia e inovação à disposição da iniciativa privada e também dos nossos jovens. A reforma do ensino médio, que precisa ser regulamentada, ela é fantástica. Pode ter alguma coisa para melhorar, mas ela diz o seguinte, o aluno é dono da sua vida, o jovem. O jovem vai ter tablet, computador, 5G, para poder... que é o mundo moderno, portanto, tecnologia, e ele tem lá as disciplinas específicas, como português e matemática, que agora tem lá, né, a educação do conhecimento, educação, ele estabelece aquelas pequenas, o resto, ele escolhe as disciplinas. Se ele quer ir para o curso técnico, ele já vai se preparando para o curso profissionalizante, ele vai se preparando para o curso profissionalizante. Se ele quiser ser médico, advogado, ele se prepara para entrar no curso de medicina. Então, esta base da educação, especialmente do ensino médio, está muito atrelada à tecnologia. Ela tem que estar colocada à disposição. Como o serviço de educação do ensino médio é técnico, a gente fazendo parceria com os estados, tem a inovação. Inovação essa, inclusive, que hoje quem banca praticamente é a indústria. Praticamente hoje, quem banca a inovação no Brasil é a iniciativa privada. Nós temos a Embrap, a gente fala tanto da Embrapa, que para mim é uma referência mundial. Tenho orgulho danado dessa empresa, que é uma empresa que descobre tudo, ela descobre a semente que se adapta a determinado solo. Você hoje tem uva, você tem vinho no Nordeste, quando você imaginava lá atrás que ia ter isso. É Embrapa, é um orgulho danado, são os técnicos que ganham pouco, mas trabalham muitos, é uma inteligência. Da mesma forma como temos a Embrapa, nós temos a Embrap, tem 45 unidades da Embrap espalhado pelo Brasil inteiro. Ela tem que ter o recurso ali para ser parceira do setor de bens, de serviços, da indústria, do agronegócio também, embora a Embrapa assume mais essa posição, mas na área mais de tecnologia. Dá para fazer, mas você tem toda a razão. Sua filha, por exemplo, a Júlia, né, ela não consegue entender a educação formal sem falar em tecnologia e inovação, porque o mundo dela é esse, o mundo das minhas filhas são esses. E nós estamos atrasados, nós estamos no século XIX em relação a esse assunto. Né? Eu agradeço, professor, porque a gente falou da educação e deixou de falar daquilo que é irmã gêmea hoje. Eu acho que assim, são irmãs siamesas. Não dá para falar de educação sem falar de ciência. Eu estou empolgada aqui com educação. Me corte, o senhor é muito educado. Não. Eu vou fazer uma outra questão, mas aí eu vou abrir para as questões. Eu sei que vocês têm várias questões aí, mas eu faço essa, aí vocês vão enviando as perguntas pelo Superchat, vão colocando os likes. Eu vou colocar uma questão agora sobre relações exteriores, e aí eu vou começar a ler as questões de vocês para a Simone Tebet, candidata a presidente da República. Vamos lá. Eu pergunto, no seu governo,
hoje o Brasil é um estado pária na comunidade internacional, né? Teve uma reunião também, são aquelas coisas que eu nunca imaginei ver, que eu já disse anteriormente, mas vi, né? Cerca de 2 semanas atrás, o presidente da República chamou os embaixadores de mais cerca de 60 países e começaram a atacar as nossas instituições, implicitamente pedindo apoio a um autogolpe, também algo que nunca ocorreu na história republicana desde o Deodoro da Fonseca até hoje. Bem, como é que fica Desculpe, essa questão? da mesma forma, nunca nós vimos numa reunião um presidente falar e não ser aplaudido pelos embaixadores. Também teve a resposta na lata, né? Sim. Como é que fica essa questão, justamente, senadora, no seu governo? As relações do Brasil, quer dizer, o Brasil é um país muito importante, sempre teve uma presença internacional grande, graças, provavelmente, onde se formam os melhores quadros do Estado brasileiro é no Itamaraty. Graças ao Itamaraty, todo o trabalho feito, desde os séculos, na verdade, como herdeiro ainda da diplomacia portuguesa. Então, eu pergunto, no seu governo, como é que fica a questão das relações exteriores do Brasil? O chanceler, eu diria que estará entre os 3 ministros mais importantes do Brasil. Agora, a mudança do presidente da República, né, do atual para uma presidente da República, para um presidente da República, já resolve metade do caminho. Porque nós nunca teremos mais um presidente que flerta com autoritarismo, que nos transforma em pária, em vergonha internacional. Por que eu digo que estará entre os 3 mais importantes, para não falar aqui, né? Porque pela primeira vez, eu já disse isso algumas vezes, nós temos condições de colocar o Brasil no centro da geopolítica e da geoeconomia mundial, porque o Brasil tem o que o mundo precisa. O Brasil tem crédito de carbono, que ele precisa, o Brasil tem, que ele é que precisa cumprir o Acordo de Paris, e nós temos condições de cumprir esse Acordo de Paris, e o Brasil tem florestas, tem biomas, não só a floresta amazônica. Então, diante disso, se nós fizermos o dever de casa, olha, a soberania é nossa, nós cuidamos, nós vamos fazer o dever de casa, mas vocês vão pagar. E eles pagam, eles estão prontos. O fundo da Amazônia está lá congelado no Supremo, porque o presidente, com uma canetada, quis extinguir o conselho porque queria pegar 2 bi. Estavam prontos, Dinamarca, Finlândia, outros países, estavam prontos para colocar dinheiro no Brasil, e o Brasil deixa de receber porque o governo não acredita na preservação ambiental como uma moeda, porque também é uma moeda. Então, já que nós temos que preservar e temos mesmo, vamos trazer riqueza para o nosso povo, vamos falar para o mundo, nos pague. O mundo está pronto para pagar. Está falando de bilhões de reais e de dólares que nós não temos. Dinheiro que pode ir para o meio ambiente, para a saúde, para a educação, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, neste ponto, o ministro, em que pesa as questões, as relações comerciais, nós temos o Mercosul, nós temos que nos aproximar dos nossos vizinhos, nós temos acordos bilaterais para serem revistos e acordos multilaterais. O Mercosul quer fazer parceria, precisamos avançar na parceria do Mercosul com o mercado comum europeu. Nós temos que saber que nós somos uma potência agrícola, mas hoje a maior parte, nosso maior parceiro comercial é a China, mas a China preocupada também, é um direito dela, está produzindo e está verificando e produzir grãos na Tanzânia. Então, nós temos que abrir o nosso mercado, ficar de olho para não ficar tão dependentes e manter parcerias. A China é nossa parceira comercial. Ela não pode ser tratada na hora de uma pandemia, como, por exemplo, onde assim ela serve para comprar nossos produtos, mas não serve para vender vacina para nós. Lembra do episódio lamentável de um dos filhos, eu não sei, chamando a vacina de vacina, uma coisa assim, uma coisa horrorosa. Então é isso. É ter um ministro das Relações Exteriores que possa dizer para o mundo, nós não somos nem pensamos como o atual presidente da República. É possível fazer e eu acho que daí vem coisas maravilhosas para o Brasil. Vamos lá, agora eu vou passar as perguntas de vocês, obrigado. Vamos passar aqui. Então, vamos lá, por favor. E eu me comprometo a dar respostas bem rapidinhas, de no máximo 1 minuto para poder atender a todos. Então, vamos lá. A Maria Alice Amaral, Tebet, sem dúvida. Vamos lá.
O deputado foi o Eduardo Bananinha, né? Bolsonaro. Que sequer mora em São Paulo e é deputado federal por São Paulo. Frauda o registro eleitoral, portanto. Só isso. Coisa pequena. O domicílio eleitoral. É coisa que é inacreditável. São os fatos desse. Olha, o senhor vai ter muita coisa para escrever. Muita coisa para relatar para a história, para os nossos filhos. Vamos lá. Vamos lá. Ana Karina, a coragem de votar em quem acreditamos deve ser maior do que o medo do bolso. Meu voto é da Tebet. Olha que coisa bonita, né? E é interessante que a cada 10 pessoas que me abordam falando que vão votar, 7 a 8 são mulheres. Interessante, né? Bom, muito bom isso. Falando nisso, qual vai ser o papel, vou aproveitar o gancho, das mulheres no seu governo? Tem um fato que eu vi que na posse da presidente da Caixa Econômica, da Caixa Econômica Federal, depois do escândalo até hoje no apurado do senhor Pedro Guimarães, né, que acho que também dizia que era liberal na economia e conservador nos costumes, não era nem uma coisa e nem outra, a senhora que assumiu, ela ia assinar, ela estava lá no ato de posse, e o presidente da República deu um empurrão nela, no braço direito, e para ela que trocasse a caneta, ele quase jogou ela no chão, e as pessoas acham isso absolutamente natural. Bem, eu pergunto, e as mulheres no seu governo? Como é que... Lembrando que o Brasil, a maior parte do eleitorado é feminino, a maior parte da população é feminina. Né? Eu fiz sabe o que foi meu primeiro compromisso? O Ministério vai ser paritário de homens e mulheres. Não é por ser mulher, não basta ser mulher. Sim. Tem que ser mulher competente, ética, mas nós temos. Se nós somos metade da população brasileira, nós podemos ter. Se forem 20 ministérios, 10 homens, 10 mulheres. Se forem 18 ministérios, 9 homens, 9 mulheres. Sim, os partidos vão participar, é natural, né? A gente faz com os partidos que vão estar conosco. A gente vai governar juntos, ninguém sabe nada sozinho, ninguém sabe fazer tudo sozinho. 2 cabeças erram menos que uma, 10 cabeças erram menos que 2, mas nós vamos colocar metade homens e metade mulheres, e é possível fazer. Vamos lá. A mulherada aqui aplaudiu. Marijane Grando. A senadora Simone Tebet tem um orgulho, uma parlamentar exemplar. Conheço de verdade o seu trabalho. Obrigada, Marijane, querida. É uma querida, já estamos juntas, já tirei fotos com ela e está sempre conosco. Foi uma das primeiras a acreditar em mim. Muito bom. Poxa vida, legal. Vamos lá. Sim, ela está dizendo, a Marijane Simone Tebet é a esperança do povo brasileiro, voto certo nela. Mas esse compromisso, enquanto vem a pergunta, é muito importante, paritário, né? O Ministério, né? Isso é. Rodrigo Braz, Tebet, como levar indústrias para o nosso norte e nordeste para gerar ainda mais empregos? Como é o nome dele? Rodrigo, esse assunto eu conheço bem, porque exatamente eu trabalhei eu discuti a reforma tributária durante muito tempo por isso. Eu sou do interior do Brasil, então como a gente leva indústria para o norte, nordeste e centro-oeste? A reforma tributária ela vai vir, não tem como, ela é necessária e ela tem que ser aprovada nos 6 primeiros meses de governo. Ela está gestada. Depois de muito tempo, pela primeira vez, todos os secretários de saúde e fazenda chegaram num consenso. Só não aprovou porque esse governo não teve a capacidade de falar, pode seguir adiante. Está na CCJ, do Senado, pronta, teve um monte de audiência pública, foi mais de um ano. Então, dá para, inclusive nesse ano, dá para votar neste ano no Senado e já no ano que vem, em 6 meses, discute e vota na Câmara. E agora, ela vem realmente com uma questão que ela dá um prazo de indústrias com garantias, com incentivos fiscais nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. De que forma a gente resolve o problema de se levar indústrias para regiões tão distantes dos centros consumidores como São Paulo e Rio? A indústria não quer sair daqui porque é aqui que ela vende, é aqui que tem gente. Então, por que ela vai para Mato Grosso do Sul? Por que ela vai para Pernambuco? Pernambuco ainda tem um pouco mais, porque é um colégio eleitoral e populacional grande. Mas por que ela vai para Sergipe? Né? Por que ela... Então, nós temos dois pontos. O primeiro deles, fundamental, logística. Nós temos condições de parcerias público-privadas e concessões, as leis já estão aí, dizer para todos os setores produtivos que têm dinheiro, que querem investir, venham, peguem as melhores rodovias, ferrovias, dupliquem, fazem as ferrovias para diminuir o custo, para diminuir a distância, para que possa se chegar.
Isso tudo vai fazer parte, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, como eu disse, eu prometi ser curta, é um plano nacional de desenvolvimento regional. Não é um plano para inglês ver, é um plano com programas, metas, prazo e resultado. Então, isso envolve esse sistema onde a gente vai estar colocando logística mais próximo, mas também tendo um olhar especial. Ali é onde tem o menor índice de produtividade do trabalhador, vamos focar junto, em parceria com estados e municípios, para levar a qualificação para esse trabalhador, para que quando a indústria chegue, ele tenha um trabalhador preparado. Então, é um plano que há algum tempo eu já venho pensando nisso, de forma a proteger os estados menos desenvolvidos, porque todos os indicadores sociais, lamentavelmente, quando fala do norte e do nordeste especialmente, seja na área da educação, seja na área da saúde, da mortalidade infantil, tudo é menor, do desemprego. Então, é possível fazer. Eu sou do interior do Brasil e não vou deixar de cuidar da nossa região, norte, nordeste e centro-oeste. Vamos lá, por favor. Pedro Felipe. Tebet, como alinhar agro e meio ambiente no Brasil? É o Pedro Felipe. Essa pergunta é muito boa. Muito boa. E eu sou do agro, então, e eu, em 95, olha como eu fiz 96, eu fiz mestrado aqui na PUC em São Paulo. As pessoas não entendiam, eu escolhi a área de Direito Urbanístico e Ambiental. Então, toda a questão de licenciamento ambiental, EIA-RIMA, enfim, recursos para compensação, né? Isso tudo, eu me envolvi por conta do Pantanal. Nós temos um dos biomas mais frágeis do Brasil no meu estado, que é o Pantanal. 2/3 do Pantanal estão em Mato Grosso do Sul. Primeiro, é preciso diferenciar o agronegócio hoje no brasileiro, a agricultura, a pecuária, o agricultor familiar, que é aquele pequenininho sítio que produz 70% do feijão que o Brasil come, 68%, do feijão, é fruto da agricultura familiar, de pequenos hortifruti que chega aqui, né, nas nossas mesas. Então, é possível aliar agro com meio ambiente. E o agro hoje é sustentável. Vou dar um exemplo. Nós sabemos, você sabe que a falta de chuva, hoje no centro-oeste e no sul, fruto do desmatamento da Amazônia, deu um prejuízo para o agronegócio brasileiro de 60 bilhões de reais nos últimos 2 anos. 60 bi. Então, o agro sabe que se derrubar uma árvore de forma ilegal, se assorear um rio, se ele não fizer o dever de casa, com curvas de rio, com nivelamento da sua terra, se ele não fertilizar essa terra de forma adequada, ele não produz no outro ano. Então, se não é por amor, é pelo bolso. Então, o agro sabe. Então, nós temos que se diferenciar. Nós temos aqueles invasores de área pública, grileiros, mineradores ilegais na Amazônia. Esses são bandidos e têm que ser tratados como tal. Para eles, todo o rigor da lei, fiscalização dos órgãos de fiscalização e controle. Mas nós temos 5 milhões de propriedades rurais, onde 3,5 milhões, mais ou menos, não estão tituladas ainda, não estão com o CAR pronto, que é o cadastro ambiental de referência, para poder ter exatamente esse critério. E nós temos que colocar o CAR para efetivamente funcionar. Organizando isso, nós temos condições de separar o joio do trigo, mas eu quero dizer para vocês que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, e dá para fazer. Repito, a situação da Amazônia Legal é uma, lá sim nós temos invasores, nós temos gente que alegou que precisava regularizar a mineração em áreas indígenas porque lá tinha potássio. É mentira. 80% do potássio que vai na produção não está em área indígena no Brasil, 80% está fora, mas era a forma de passar boiada. Vamos passar boiada na legislação. Então, é possível preservar a Amazônia, mas também garantir ao homem nortista, né, e ao homem nordestino que vivem na Amazônia Legal o seu sustento com a agricultura sustentável, a pecuária intensiva e não extensiva. É possível fazer e a tecnologia está aí para isso, a Embrapa está aí para isso, e nós vamos mostrar. Eu acho que este é o nosso papel, unir o Brasil. É o Brasil do agro junto com as ONGs, é o Brasil do agro junto com o meio ambiente, segurança pública com direitos humanos. É isso, acho que o Brasil precisa ser reinventado. E ser reinventado não é pelo caminho dos extremismos, é pelo caminho do meio. É de alguém que sabe olhar para o meio ambiente da mesma forma que sabe olhar para o agronegócio, que sabe olhar pelo policial, que precisa ser protegido, que precisa ter assistência, que precisa ter armamento, que precisa ter fardamento, que precisa ter monitoramento, que precisa ter escola nacional para ele estar sempre
psicologicamente preparado para abordar, né? Mas também proteger os nossos jovens de comunidades que são as maiores vítimas da violência. Não é uma coisa ou outra. É possível dar segurança para o cidadão e papel de bandido é na cadeia, mas o papel da polícia é prender, não é matar. Né? Quem tem que julgar é a justiça. Então a gente quer fazer isso, é uma grande união a favor do Brasil. Essa pergunta acabou me permitindo dizer um pouquinho daquilo que a gente pensa que deva ser o futuro do Brasil, né? Vamos lá. RM Vida, a senadora é a favor da reeleição? Já fui. Eu acreditava que a reeleição, porque acho que 4 anos é pouco tempo. Hoje eu sou radicalmente contra. Entra governo, sai governo, no último ano quebra o Brasil para ganhar a eleição. História eu deixo com o professor Vila, ele sabe o que eu estou falando, né? Veio o mensalão para reeleger, depois vamos fatiar a Petrobras. A ex-presidente Dilma quase quebrou o setor energético quando atrasou a questão do reajuste de combustíveis, depois, desculpa, do setor de energia, né? Porque a inflação estava subindo. E aí tivemos que pagar além da conta, além de termos que pagar a conta, pagar os juros dessa conta, né? Todo mundo pagou por ela, e agora nós temos aí o governo atual falando, aumentando o orçamento secreto, aumentando através da PEC, dentro de um assistencialismo ali quase que de compra de votos. Inclusive eu tive que votar favorável porque não tinha jeito de desmembrar. Eu queria votar a favor do Auxílio Brasil e tirar algumas coisas, não foi dada essa oportunidade, porque enfiaram o projeto, não deram nem 48 horas para votarmos na Comissão de Constituição e Justiça. Eu pedi, eu implorei, eu tenho minha fala, presidente Rodrigo Pacheco, mande para a CCJ para a gente tirar os excessos, colocar só aquilo que precisa, que é quem mais precisa, né? Que é aquelas pessoas que não têm o dinheiro para comprar o gás de cozinha, aquelas pessoas que não têm dinheiro para comer, isso nos foi negado. Então, assim, sou contra a reeleição. E qualquer presidente da República que assumir tem que ir um dia ou dois, no segundo dia, ir no cartório lá, registrar no cartório que não vai, ou no Supremo, ou no Tribunal Superior Eleitoral, entregar o documento e dizer o seguinte: eu não vou me candidatar à reeleição. E o próximo, não esse, aí, porque não vale, o próximo, talvez um mandato de 5 anos sem reeleição, talvez 4 anos seja pouco tempo, mas não para o próximo. O próximo são 4 anos sem reeleição. Vamos lá. E originalmente era 5 anos sem reeleição, era sem, né? Que era o ideal, né? Rádio Reiki, pretende reverter a facilitação de acesso a armas? Bom, a mulher é a principal vítima dessa questão. A bancada feminina no Senado foi fundamental para barrar o projeto que queria legalizar os decretos do presidente da República em relação a armas. Veja, é tão absurdo isso que hoje tem mais armas nas mãos dos chamados CACs do que da polícia. Ele queria, e a gente segurou isso, ele queria permitir, por exemplo, 2.000 munições por pessoa. Não é se você tem direito ou não, às vezes você está sendo ameaçado, quer ter uma arma em casa, isso é uma outra situação que você pode discutir. Eu, particularmente, sou contra, mas você pode discutir. Outra coisa é você permitir o seguinte: você pode ter uma arma, você pode ter 2.000 munições. O que eu vou fazer com 2.000 balas? O que cidadão comum precisa de 2.000 balas para se defender do quê? Sem rastreabilidade, quer dizer, você risca lá, não tem... Se aquela bala for encontrada no corpo de alguém, você não tem condições de saber de onde ela saiu. Isso é para quê? Isso é para um câmbio negro, isso é para cair na mão da milícia, isso é para cair na mão da bandidagem, porque não tem sentido. O que aumentou o número de CACs, eu sou a favor dos CACs, eu acho que colecionadores, atiradores, aqueles que fazem, que competem, né? Eu acho que é uma categoria importante, são responsáveis, são pessoas, conheço muito, são pessoas assim que amam o que fazem. Agora, estão lamentavelmente aproveitando esses CACs para colocar ali e abrir a porteira para um monte de bandido se inscrever, para poder comprar armas, depois colocar na mão das milícias, na mão vamos dizer assim, da bandidagem. Então, eu sou contra o armamento no Brasil. O que nós podemos em casos específicos de categorias, estar analisando caso a caso. Mas, como mulher e como mãe, nós que somos vítimas de violência doméstica, o feminicídio está aí para mostrar, né? As nossas jovens, as nossas crianças, nossos filhos são as principais vítimas da arma de fogo. Vamos lá. Marijane, eu acredito em você, Simone Tebet. Nós já... Né, vamos... Outra... Marijane, sim.
Eros Eloy. As propostas da Tebet são sensatas e inteligentes. O problema é esse. Ela é muito preparada, o povo simplesmente não entende. Bom, Eros, vou procurar sempre falar de forma mais fácil. Mas eu acho que, assim, no fundo as pessoas entendem. Elas só estão envolvidas, iludidas, de que essa é uma eleição de um turno só, de que é possível escolher o menos pior. Deixa eu deixar uma mensagem assim para todos que estão nos acompanhando no pod, de quem tem um pouquinho de experiência. Vila é muito mais experiente do que eu, mas assim, vou dizer de alguém que sabe um pouquinho o que está falando, porque faço política com mandato consecutivo há 20 anos e já faço política desde os meus 15, quando fui para a direta já, portanto, há 35 anos que eu faço política. Essa que é a eleição mais importante da nossa história, desde pós-redemocratização, não pode ser uma escolha do menos pior. Nós estaremos destruindo o Brasil se for assim. O menos pior não governa os próximos 4 anos. Escolher entre o passado, né, que não deu certo, do ex-presidente Lula e o atual presidente da República, será jogar esse segundo turno para 31 de dezembro de 2026. O Brasil não vai ter paz. O Brasil sem paz, ele não vai voltar a crescer. Sem crescimento não tem emprego, sem emprego nós estamos falando de um povo riquíssimo, de um país riquíssimo com um povo pobre. Por quê? Porque a polarização ideológica odiosa vai continuar nas redes sociais, nas ruas. O Brasil não vai ter paz. O Brasil não vai ser referência para o mundo. Então, este é o papel do Centro Democrático, é dizer para as pessoas, tem saída. Nós temos condições de ir para o segundo turno e ganhar as eleições. E só nós, do campo democrático, temos condições, nesse momento, de unir o Brasil. Capacidade de unir, de dialogar com os diferentes, com o centro-esquerda, com a centro-direita, com a esquerda e com a direita, só o centro pode fazer isso, só o centro pode fazer essa concertação. Então, nesse aspecto, eu estou muito otimista, porque eu acho que no momento que as pessoas pararem para nos ouvir as nossas propostas, tem condições de perceber que essa é uma eleição de 2 turnos e que o voto útil é aqui. O voto útil não é nem no presidente que aí está, nem no ex-presidente que quer voltar. Lena Miranda, o Brasil tem mais mulher, vamos votar na mulher professora inteligente e honesta. Que bom, obrigada. Vamos lá. Adorei o professora. Bom, vamos lá. Dilermando Silva Filho. Senador e professor, para se evitar, por vezes, a pouco republicana relação entre candidatos à reeleição, à presidência e ao Congresso, não seria ideal que essas eleições fossem intercaladas e não no mesmo ano? Eu acho que o que ele está justamente colocando deputado estadual, é tudo junto, né? Deputado estadual, governador, deputado federal, 1/3 ou 2/3 do Senado e presidente da República, seria bom intercalar? Qual é a sua opinião? Olha, teríamos que analisar. Dilermano? Dilermano, né? Silva, filho. Há quem fale o contrário, a cada 2 anos eleição, como é que nós vamos fazer a cada 2 anos? Ele tem um custo, né? O problema é o custo de uma campanha como essa. Talvez uma campanha com mais tempo. A gente estava discutindo isso antes de começar, 45 dias só. Talvez uma campanha de 90 dias, sem poder gastar, mas a campanha de 90 dias, a gente já pudesse, de uma forma muito simples, sem gastar, com publicidade, nada, poder estar nos veículos de comunicação, começando a participar de debates, indo para a televisão nos horários eleitorais, a gente falando do Brasil que nós queremos. Eu acho que talvez por aí. A não ser que você, e é uma questão a pensar, discutir o seguinte, vamos colocar numa única eleição prefeitos, vereadores e deputados, e jogar só candidaturas de governadores, mas essa conta não fecha, porque o governador ele não pode ser eleito com uma bancada de deputados que veio numa outra legislatura. Então, eu estou tentando aqui ver de que forma a sua sugestão seria melhor. Concordo com você, é uma eleição longa, é uma eleição que fica prejudicada, mas o eleitor também, o principal voto dele, o voto mais importante que ele tem na cabeça é para presidente da República e depois para governador. Eu acho que quem fica prejudicado nesse processo, e aí sim é um grande problema, porque o eleitor nunca se lembra para quem votou, são para os deputados tão importantes quanto o presidente da República. O presidente da República sozinho não faz nada, ele precisa de uma boa base, gente honesta, competente, ética, que tenha conhecimento, que tenha experiência na Câmara Federal, no Senado Federal, para juntos fazerem a diferença. Não adianta eleger um presidente honesto e falar,
Vou vender meu voto aqui para qualquer deputado, para qualquer senador, porque a conta não vai fechar. Política é política, ponto, né? E a política com P maiúsculo, com seriedade, ela precisa ser feita não por uma única pessoa, mas por um conjunto. É muito importante a sua pergunta, porque é um ponto que a gente vai precisar trabalhar muito, né? Esclarecimento. Daí vem a educação também, esclarecer a importância de um parlamento, a importância do Congresso Nacional na vida de cada um de nós. É o que nós temos. Por enquanto, eu me socorro aqui. Essa é a pergunta que eu vou me socorrer aqui com o professor Vila, que é um historiador, para ver se ele pensa um pouco diferente de mim nesse assunto, né? Não, penso, concordo plenamente. O Tony Fernandes pergunta, Simone, parabéns pelo seu trabalho na CPI da Covid. Pergunto, como resolver o problema da desigualdade social no Brasil? O Brasil tem que crescer, através do emprego, através de renda. São duas coisas, educação, e que é uma ilusão, aprendi isso, inclusive, com Todos pela Educação e com algumas pessoas que conversei, é uma ilusão achar que leva 20 anos para se educar o país. Que bom que não é mais assim. Né? Nós avançamos lentamente, hoje a gente consegue em 8 anos mudar uma geração. 8 anos, porque o ensino fundamental 1 está indo relativamente bem. É pegar aquele ensino fundamental 2 e o ensino médio, aquele recheio que não está bom, e focar ali para que a gente possa, em 8 anos, mudar uma geração. De um lado, educação, porque bem preparado, curso de qualificação para os nossos trabalhadores, mulher empreendedora com foco, financiamento, o BNDES, a gente não fala mais no BNDES, que serviu lá atrás, nós sabemos para quê, precisamos relembrar essa história triste, né? Dinheiro público indo para outros países para se cercar de uma estrutura de poder, querendo, sei lá, se cercar da América Latina com uma posição ideológica. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e o S social. Ele é dinheiro público nosso, que vai com juros pequenos, não só para a nossa agricultura, para o nosso setor empresarial, mas ele serve também para fomentar. Então é isso, se colocar parceiro da indústria, se colocar parceiro do setor terciário, do setor secundário, para gerar emprego para a nossa população. Educação, para que os nossos trabalhadores ganhem melhores salários, e emprego, é uma obsessão, emprego, emprego, emprego. É isso que diminui a desigualdade social. Márcio Caruso, Simone foi a voz marcante na CPI, conquistando a mim e a milhões de votantes. Obrigado, senadora, pela coragem. Eu que agradeço. Obrigada pelo estímulo, pela energia. Vamos lá. César Hernandes, um abraço do César do Cidadania de Sampa. Bela entrevista, professor. É verdade, a conversa está muito boa. Obrigado, César, um abraço. Vamos lá. Já que me chamaram de corajosa, deixa eu aproveitar para parabenizá-lo também pela coragem, professor. A política, a gente muda, não só criticando, né? A gente muda por dentro. Né? As pessoas perguntam assim, por que você não sai do MDB? Né? Esse MDB, assim, eu falo, não, eu tenho que mudar o MDB por dentro, o meu MDB é o MDB histórico, de Ulisses, Teotônio, Tancredo, então é isso, né? A fazer política é um gesto de amor ao Brasil, fazer política, se doar, né? O senhor podia continuar com o seu podcast, com a sua família, com o grande historiador que é, mas colocar o seu nome como candidato, pré-candidato a deputado federal, é disso, nós precisamos de pessoas éticas, responsáveis, preparadas para mudar o Brasil. É fácil, é possível, basta a gente não desistir. Então, quem está nos ouvindo como jovens, se não agora, porque o tempo já passou, mas daqui 2 anos tem eleição, né? Saiam candidatos a vereadores na sua cidade, saiam candidato a prefeito na sua cidade, daqui 4 anos saiam candidato a senador, a presidente da República. Entrem para a política, vamos mudar o Brasil fazendo o que precisa ser feito. Obrigado ao comentário, senadora. A Ariane Marmo. Simone, inteligente, preparada, corajosa, coerente. Conte com o nosso voto, chega de Lula e Bolsonaro, basta de polarização. Muito bom. Tá vendo como são as mulheres? Tá vendo só? Vamos lá. Marco Oliveira, o palanque é ela. Simone é livre, ela é o povo. Que bom. Nossa, vou dormir hoje assim muito feliz com essas mensagens. Vamos lá.
tudo bem, não tem problema. Júnia Matos, Letícia, maravilhosa, pergunto pela política para as mulheres, no enfrentamento à violência contra a mulher de Belo Horizonte. Podia retomar brevemente, né? Claro, claro. Eu fui a primeira presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. É duro a gente dizer isso, e a gente precisa parar de dizer um dado que eu falo e falava errado, até para chocar ainda mais as pessoas reagirem. A gente fala que a maior vítima de violência doméstica é a mulher, e não é. 60%, isso eu aprendi com a Luciana Temer, que tem um projeto maravilhoso da iniciativa privada. A maior vítima da violência dentro de casa, de toda sorte de violência sexual, é a criança de 0 a 13 anos. 60% da violência que acontece dentro de casa é contra a mulher de 0 a 13 anos. Então, feita essa observação, a segunda observação que ela comentou, nós precisamos de mais mulheres na política para poder fazer políticas públicas voltadas para as mulheres. A mulher é a cara mais pobre do Brasil. A cara mais pobre do Brasil é uma mulher negra e nordestina. Uma política diferenciada para a mulher empreendedora, porque a mulher que ela tem autonomia financeira, ela faz um curso, ela faz bolo, ela abre uma portinha, ela faz bordado, ela tem autonomia financeira, ela tira de casa o agressor mais rápido, ela manda embora o agressor dela ou do filho, porque às vezes é do filho, ela manda, então ela precisa dessa autonomia. Nós temos no nosso programa um capítulo destinado a isso, a proteção das mulheres, dando autonomia, até para que ela não chegue a ser vítima do feminicídio, porque é assim que acontece uma violência. Começa com tapa na cara, depois ela vem com uma lesão corporal, né, começa com violência psicológica, aí vem o tapa na cara, xingamento, a lesão corporal, tentativas, ameaças, até chegar ao feminicídio. E a mulher vai aguentando porque ela não tem para onde ir, ela não tem como se sustentar e sustentar seus filhos. Então, essa pergunta é muito importante, a gente tem um capítulo muito específico no nosso programa a respeito desse assunto. Vamos lá? Darcy, a Tebet presidente, com muitas bandeirinhas do Brasil. Lembrar que a bandeira é do Brasil, né? Isso, sequestraram a nossa bandeira. Ela é nossa. O Brasil é de todos nós. Tá. O Rogério, que nos apoia, tá? Está nos acompanhando o canal. Obrigado, Rogério. Vamos lá. Antônio José. Encantado, encontrando acho que tem uma digitação, encontrando a estadista que precisamos. O país é que precisa por demais deste caminho. Simone, certamente. Professora, mãe, gestora, testada e sempre aprovada. Antônio José. Obrigada, Antônio. Mas quem constrói o país somos todos nós, né? A gente fala muito da classe política, mas os verdadeiros guerreiros da nação é uma população brasileira que pega 2, 3 condições por dia, acorda de madrugada, seja homem, seja mulher, enfrenta, né, uma jornada de trabalho imensa, exaustiva para ganhar, como saiu agora a última pesquisa, 38, 40% da população brasileira ganha até um salário mínimo. Então, guerreiros são todos os trabalhadores brasileiras, só nossa obrigação servir, é obrigação do homem público se doar, e eu faço isso com muito amor, com muita ética, com muito sentimento de que este é um Brasil muito rico, é um Brasil que tem condições de dar igualdade de oportunidade para cada um dos nossos filhos, é possível dar igualdade de oportunidade para todos os brasileiros. O Rodrigo Brás, melhor dizendo, Simone, a nossa opção, vou de Ville, Tebet. Obrigado, a parte me toca. Muito bom. Nesse latifúndio, lembrando lá o João Cabral do Meleto. Vamos lá. Maria Conceição, boa noite a todos de Recife. Boa noite, Maria Conceição. Maria do Carmo, boa noite a todos de Curitiba, Paraná. Boa noite. Estoico, minha candidata Tebet 2022. É um estoico, hein? Vamos lá. Sim. Thelma Brígido, ok. André Stanley.
Eu queria colocar uma questãozinha rápida, se fosse possível. Rápido, eu sei que o problema é complexo, né? É muito fácil perguntar, o difícil é responder, né? A questão que em certos momentos você passou, que é a questão da infraestrutura, né? Como adequar, porque você fez referência depois à questão das ferrovias em certo momento, a modernização da infraestrutura tendo em vista né, a complexidade que é o país, a extensão, etc, etc. Como é que você vê isso? Que bom que nós já estamos a meio caminho andado. Quando o Temer assumiu, no pouco tempo que ficou, ele avançou nessa questão. Nós temos mais ou menos 40 projetos de ferrovias. Dos 40, se a gente pegar o filé mignon, né, quer dizer, aquilo que realmente é viável, dá dinheiro e que está todo mundo interessado, seja 50 quilômetros de ferrovia aqui, sejam 500 quilômetros de ferrovia ali, nós estamos falando de 23 projetos. Nós temos 23 projetos pelo Brasil, do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, que estão bem engatilhados, que sozinhos têm condições, em 8 a 10 anos, gerar 2,5 milhões de empregos no Brasil e injetar 100 bi na economia. Porque se você olhar a malha ferroviária no Brasil, comparar com a Argentina, é uma vergonha. E a Argentina é desse tamanho comparado ao tamanho do Brasil. Eu nasci num município e a minha família, ela de imigrantes libanesas, ela veio primeiro para o interior de São Paulo e depois ela foi de trem para minha cidade natal, Três Lagoas, que é divisa com o estado de São Paulo. E eu ia visitar minha família de trem, aquele trem que, né, que a gente dormia nos vagões. E eu vejo na ferrovia um sistema barato, ecologicamente correto e que corta o Brasil de norte a sul e que faz com que o transporte fique mais barato. Em ficando mais barato, os produtos que a gente come, que a gente usa, também barateiam. Então, nós temos condições de rasgar o Brasil com esse sistema. Dê um exemplo só, né? Porque aeroportos a gente já avançou, a gente já está engatinhando, mas está andando relativamente bem a questão da cabotagem, portos a gente também está caminhando bem, mas isso está bem estruturado. Essa é uma coisa que veio, só precisa sair do papel rapidamente. Acho que esse sistema de logística, agora na mão da iniciativa privada, parceria público-privadas, PPI, né, um plano muito bem organizado, onde o Estado só vai ficar ali como marco regulatório, ver se o serviço está sendo prestado de forma eficiente com preços módicos, ou seja, dentro daquilo que a população pode pagar, desde que você flexibilize. Você não precisa ganhar, você não precisa pegar o bônus inicial e falar quem dá mais. Não, é quem vai oferecer a tarifa mais barata. A União não precisa receber dinheiro nessa questão, ela precisa só que o serviço seja bem executado e que depois aquele que ganhar vai ganhar quem cobrar a tarifa mais barata, ou frete mais barato. E assim você tem, o Brasil está lamentavelmente em liquidação, o dólar a 5 e pouco, o câmbio desvalorizado, o que não faltam são investidores estrangeiros para fazer parceria com os investidores nacionais, né, nessa parceria, investimento estrangeiro com investimento nacional, para poder executar projetos. Tem muita gente interessada, Vila. André, boa noite. André Stanley, boa noite, candidata. Como você pretende combater o negacionismo científico e o charlatanismo religioso caso seja eleita? Bom, nós falamos da ciência, tecnologia e inovação a serviço das pessoas. E depois, obviamente, né, ela tocou num assunto muito importante. Uma das razões porque eu aceitei ser candidata à presidência da República é porque, como mãe, eu sei que, lamentavelmente, hoje nós temos um governo, um presidente negacionista, que, através de fake news nas redes sociais, ele tem uma boa articulação nesse meio, está mudando a mentalidade dos nossos jovens. Eu não reconheço mais uma parte da juventude brasileira, uma parte da população brasileira que fica naquele mundo das redes sociais sem conseguir dialogar com o outro lado das redes sociais. Um não conversa com o outro, e nós estamos mudando a mentalidade de uma geração. 8 anos nessa situação, nós lamentavelmente vamos mudar a mentalidade de um povo que é pacífico, que é ordeiro. Não foi tão pacífico assim, a história mostra como é que foi, a gente só fala que é, mas enfim, mas era um povo pacífico no seguinte: você pode ser flamenguista ou fluminense, você pode ser botafoguense ou vascaíno, você pode ser corintiano ou palmeirense, já que estamos no estado de São Paulo. Tudo bem, você discute no estádio de futebol sem briga, depois você senta na mesa de um bar, depois você come macarronada na casa da família. Isso não acontece mais no Brasil. Por quê? Porque hoje nós deflagramos uma guerra interna entre nós. Então, esse negacionismo se combate com um novo presidente da República. Eu, se assumir e vou assumir a presidência da República, a primeira coisa que faremos é exatamente atacar fake news e deixar claro, né, que a ciência
é que salva, que essa coisa do negacionismo é uma invencionice para mudar a mentalidade de algumas pessoas e se aproveitar disso para permanecer no poder. Isso é tática neonazista, é tática de quem quer o poder pelo poder. Ele precisa comandar, ele precisa mudar a mentalidade de uma geração para poder, com isso, criar inimigos, né? Aconteceu isso na Europa, né? Criar inimigos imaginários. Então, vamos criar inimigos imaginários para fazer uma parte da população temer o diferente. Isso nós temos que começar do zero, mas é possível a gente mudar isso rapidamente. Tá, tem as últimas perguntas, né? Porque eu vou fazer bem rápido para candidato, porque para... Veja aí, por favor. Vamos lá. Odilon. Boa noite, senadora. Poderia resumir seu plano de governo para recuperarmos a credibilidade do nosso país? Nossa, uma perguntona. A gente falou um pouquinho disso, Odilon, mas essa pergunta é muito importante, né? Economia verde. Dizer que nós somos um país sustentável, nós realmente temos como meta o desenvolvimento socioambiental, cuidar das pessoas, gerar emprego e renda sem desmatar, desmatamento ilegal zero, cumprir o Acordo de Paris, que a gente não comentou, fundamental, questão climática, uma questão de sobrevivência, que é outra coisa que os negacionistas dizem, não há um problema em desmatar, não há um problema de chuva no Brasil, o mundo está vivendo isso. Então é isso, um bom ministro das Relações Exteriores, ou melhor, para mudar a nossa imagem no mercado internacional, até para que a gente possa fazer comércio exterior, até para que a gente possa vender os nossos produtos, daqui a pouco nós vamos ser embargados. Nós temos um prazo aí, inclusive da rastreabilidade do gado. A gente tem que cumprir, os frigoríficos têm que cumprir, o pecuarista tem que cumprir, e acho que está perto, está aí em 2030, alguma coisa assim, tem que lembrar depois o prazo. Então é isso, é um bom ministro das Relações Exteriores, colocando claramente que o Brasil não pensa como o atual presidente, nós não somos para internacional, nós vamos fazer um governo voltado para a economia verde, sustentável, desenvolvimento sustentável, garantindo efetivamente emprego e renda, sem precisar destruir o meio ambiente. Miragem, como será a gestão na política da Petrobras e projetos sobre energias renováveis? Abraço aqui da região de São José do Rio Preto, eu nasci em Rio Preto. Olha que coisa boa. De forma muito rápida, que o assunto é longo. Escolher um presidente da Petrobras que entenda de política energética, que tenha capacidade de diálogo, porque é uma empresa estatal de sociedade de economia mista, ela é majoritariamente estatal, mas ela tem acionistas privados, que possa escolher os seus conselheiros ali, saber dialogar, e exigir, a única coisa que nós temos que exigir do próximo presidente da Petrobras, que ele coloque em execução, que ele apresente o plano, que é uma exigência da estatal, o plano de energia renovável. É isso a Petrobras está devendo para nós. Nós temos o combustível fóssil, temos que explorar o pré-sal, isso dá dinheiro para a educação, para o meio ambiente, isso é fundamental para que nós possamos ficar cada vez menos dependentes do mercado internacional, mas nós temos o etanol, nós temos o biocombustível, nós temos o gás do pré-sal que pode ser utilizado, eu sei que depende da pressão para ser devolvido, mas uma grande parte pode ser utilizado. Isso tudo é energia transitória, principalmente o gás é transitório, até temos a eólica, a solar, estamos fazendo os leilões aí, a pleno vapor. Agora, nesse aspecto energético, de energia, o Brasil, pelo menos nesse aspecto, para dar uma notícia boa ao final do nosso programa, a gente tem uma das energias mais limpas do mundo, porque mais de 60% é hidráulica, né? Depende aí das águas. Mas nós temos, a Petrobras tem condições de ser nossa parceira nisso, especialmente no biocombustível, no etanol. Vamos lá, por favor, gente. Já. Bem, olha, nós, puxa vida, demos um grande passeio aí pelo Brasil, por grande parte dos problemas nacionais e apontando soluções. Eu acho que o diálogo foi muito bom, as questões que vocês indicaram também foram super importantes, né? Foram muito boas. Eu queria agradecer muito a Simone Tebet, que é candidata a presidente da República, e as questões que você apresentou, destacou, que são assim fundamentais, colocadas agora, e fazendo uma espécie de viagem pelo Brasil. Então, muito obrigado e queria deixar o encerramento com você.
Acho que eu já cansei demais o seu público, eu só tenho a Não, agradecer nada disso. imensamente, Vila, te desejar boa sorte, mais uma vez, parabéns pela coragem de colocar a sua experiência, o seu amor a serviço do Brasil, é disso que nós precisamos. Obrigado. Então, fico muito feliz de saber que você é pré-candidato a deputado federal e dizer isso, política se faz com coragem. Então, uma única frase para encerrar: com coragem e com amor, nós vamos reconstruir o Brasil. Legal. Agradeço muito a todos vocês que acompanharam. Nós depois, já antecipando, vamos fazer alguma série de recortes dessa conversa, acho que foi muito interessante, muitas questões, então muito obrigado mesmo, e nos encontramos num próximo podcast, sempre discutindo as principais questões do Brasil. Então, muito obrigado mesmo.